fazer um agradecimento pela oportunidade merecida, o convite formulado pelo IKB, já parabenizando por essa instituição estar de portas abertas, consolando corações, oferecendo oportunidade de serviço, de realinhamento dos nossos caminhos há 98 anos, e não é pouca coisa. É de conhecimento de todos, o suporte espiritual, dos precursores desse trabalho, daqueles que foram os trabalhadores da primeira hora, por assim dizer, e que dão continuidade a esse trabalho do mundo espiritual, inspirando novos corações. E é sempre muito honroso para nós nos colocarmos como instrumentos e como aprendizes dessa doutrina que nos é tão consoladora, que vem ao amparo das nossas almas combalidas, por vezes enfraquecidas e desanimadas pelas dificuldades, nos fazendo resgatar a esperança e nos prometendo a consolação futura com base na nova semeadura que a gente está convidado a empreender hoje, não amanhã, não depois, mas hoje. Então eu quero também dar meus cumprimentos a todos que nos assistem, que sejam todos muito bem-vindos. Fiquem à vontade para fazer suas considerações, comentários, perguntas. Que estejamos todos irmanados no amor divino, por essas conexões da internet e psiquicamente, acima de tudo, em nome de Jesus, irmanados para falar de um tema tão importante para a nossa vida enquanto espíritos imortais. Nós estamos analisando o Livro dos Espíritos e, dentre ele, o livro quarto, ou parte quarta, das Esperanças e Consolações, capítulo segundo, Penas e Gozos Futuros. Se a gente for compulsar o Livro dos Espíritos, nós vamos achar um conjunto de questões encadeadas sobre esses títulos: expiação e arrependimento e duração das penas futuras. Então, vamos fazer, muito modestamente, alguns breves comentários sobre isso. Grosso modo, o arrependimento é mais frequente no estado espiritual, quando o espírito livre da matéria é capaz de discernir, de modo mais claro, o bem e o mal. Mas, em alguns casos, é o que os imortais respondem a Kardec numa das suas primeiras interpelações, desde o estado corporal, nós já trazemos essa condição pelo conhecimento e consciência moral. Há, em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, sobre coletânea das preces espíritas, um capítulo inclusive pouco estudado, mas o maior capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo, uma oração dentro do capítulo das preces pessoais, preces para o próprio espírito, para si mesmo, uma oração para pedir a corrigenda de um defeito, pedir a superação de um problema, de uma dificuldade, de ordem moral. E para cada oração proposta, Kardec é enfático no início dizendo que as palavras, a forma não é nada, mas o pensamento é tudo, então aquelas preces são apenas uma forma de encadeamento das ideias para nos promover reflexão e preces espontâneas do nosso coração. Antes de cada prece, Kardec coloca um prefácio. E me chama muito a atenção que nessa prece para corrigir um defeito, ele pressupõe que aquela já é para o espírito que se deu conta do seu equívoco, que se deu conta do seu erro e, portanto, se arrependeu. E a prece é muito bonita. É de emocionar. Recomendo a todos a leitura, inclusive. Ela, num ato de extrema humildade, nos leva a nos reconhecer pequenos, mas não irresponsáveis. Nos leva a assumir a autonomia pela nossa própria existência, porque nós somos protagonistas da nossa vida. E o Senhor nos chama de todas as formas, por todos os meios, para que a gente possa se assenhorear dos recursos que estão à nossa disposição, para que a gente supere os nossos desafios e os nossos entraves, os obstáculos muito naturais, que no Pai Nosso o Cristo refere como tentações.
das quais nós não devemos nos livrar, mas pedimos que evitemos cair nelas. E isso é importante porque nenhum de nós conseguirá corrigir um defeito, uma enfermidade de ordem moral, uma imperfeição moral, se não quisermos. Se não mobilizarmos a nossa própria vontade, se não reconhecermos esse desvio da lei de amor. Portanto, os espíritos, quando ainda somos endurecidos, quando ainda velados pelo orgulho, pela vaidade, engolfados no próprio egoísmo, que não nos damos conta do impacto das nossas ações na nossa própria vida e na vida dos outros, ainda estamos aquém do movimento de retratação. O primeiro passo é o arrependimento. E por que que quando Kardec vai falar sobre o arrependimento e os imortais vão elucidá-lo, por que que os imortais dizem que o arrependimento é mais frequente no mundo espiritual? Porque enquanto nós estamos encarnados, nós vestimos um instrumento corpóreo necessário às nossas atividades que nos confere uma personalidade, uma subjetividade que vai sendo construída desde o berço e que, pelo reflexo dos exemplos dos outros, notadamente das nossas figuras parentais, vai tomando forma. Mas nós sabemos que o espírito imortal não é uma folha em branco. Nós levamos para a nossa existência a bagagem das existências pregressas e as nossas más inclinações, aqueles traços do nosso comportamento, padrões, conflitos existenciais trazemos. E a partir de um determinado momento da nossa história neste plano físico, isso fica mais evidente. Daí a grande responsabilidade dos pais de estarem atentos a isso. E se reconhecem que os seus filhos são espíritos, ainda maior tal responsabilidade. Mas o fato é que quando encarnados, nós estamos envolvidos pelo que o espírito Emmanuel chama de neblina carnal, o que muitas vezes nos impede pelas distrações, pelas paixões, pelas seduções, pelas ilusões do mundo material, quem nós verdadeiramente somos, espíritos imortais. No mundo espiritual, no estado espiritual, embora não em generalidade, mas grosso modo, por que eu digo isso? Há milhares, milhões de espíritos cujo estado espiritual ainda é perturbador, que ainda não se reconhecem, mesmo que tenham centenas de anos como desencarnados, que ainda estão engolfados nas velhas ilusões, porque a gente retorna para casa da forma como a gente viveu. Nós plasmamos no nosso mundo íntimo o céu ou o inferno que nós praticamos e exercemos durante a nossa vida, não há milagre. Então esse esforço íntimo, ele é imprescindível, mas no estado espiritual geralmente é mais fácil. A gente perceber os pontos que nós não queremos repetir e lançarmos propostas novas para quando mergulhar na carne novamente, tenhamos condição de discernir melhormente o bem e o mal. Só que desde a vida presente, há alguns recursos que nós acessamos que podem facultar, facilitar, pelo conhecimento, pela instrução, esse reconhecimento. E, de fato, todos nós que estamos aqui nessa tarde, que provavelmente abraçamos a doutrina espírita como lema de vida, como filosofia, como valor basilar das nossas existências, temos um grande trunfo, uma forma de aclarar a consciência com respeito aos nossos atos, de modo que desde agora podemos ter a bênção do arrependimento. E os imortais elucidam a Kardec que a consequência do arrependimento sincero é o desejo de melhoramento íntimo, de purificação. E para tal, a gente tem como móvel do progresso moral ou da evolução espiritual a própria reencarnação. Observe que os imortais não dizem em momento nenhum que a consequência do arrependimento sincero é a gente se insular e se paralisar na culpa, é ficar remoendo, ressentindo, pesarosos, auto-vitimistas, o que nós fomos, o que nós fizemos, como se fôssemos criminosos arrependidos, mas sem oportunidade de redenção.
O arrependimento deve ser justamente libertador, não dos efeitos dos males que causamos, obviamente, porque nós não estamos em regime de exceção. Mas o arrependimento é libertador no momento em que a gente se percebe um aprendiz que está na escola, cujo erro é comum para o processo de aprendizado e aperfeiçoamento. Aquele que nunca utilizou uma borracha no tempo de escola, provavelmente não deve ter avançado muito em anos. Uma das primeiras lições que a gente tem na escola é aprender a errar para dar espaço ao novo, para dar espaço à lição aprendida e ir avançando de nível. Assim também é na vida. Para que a gente possa se melhorar, se purificar, ser melhor, a gente também precisa reconhecer o ponto no qual a gente já chegou. Quais foram as nossas conquistas, o que a gente não quer repetir, quais são os maus exemplos que nós vemos nos outros, que a gente quer afastar da nossa vida, e quais são os expedientes que a gente quer buscar para crescer perante Deus. Essa deve ser a consequência do arrependimento sincero. Não o autoflagício, não pensar-se ser a pior das criaturas sem possibilidade de recuperação das próprias faltas. O Consolador prometido por Jesus é justamente aquele que não condena, que é indulgente, que é clemente, que oferece uma próxima oportunidade. E essa oportunidade está no exercício do nosso livre-arbítrio que temos relativamente ao nosso estágio evolutivo todas as vezes que nós voltamos ao corpo físico. Daí então, deve vir o desejo do ser espiritual de retornar à carne. Não obstante as vicissitudes, as dificuldades, os problemas, por vezes os desafetos que precisará reencontrar. Mas nós, enquanto seres espirituais, vemos que retornar à carne é uma oportunidade imperdível para que a gente possa crescer. Depois de ter, e somente depois de ter, compreendido as nossas imperfeições, que temporariamente nos privam da felicidade que nós almejamos tanto, é que aspiramos uma nova chance para expiar as nossas faltas. Esse é o nosso principal objetivo. Ter uma oportunidade de abrir de novo as portas da nossa vida para voltar o nosso caminho na trilha do amor e do bem. No estado corporal, então, esse arrependimento, ao invés de levar o ser a desesperar ou se desestimular por achar que terá uma pena muito grande, um fardo pesado demais para carregar, ou que será condenado a uma pena perpétua, eterna, um castigo divino que vai se abater sobre a sua existência, ao contrário, o arrependimento deve levar o ser a perseverar, insistir, ir sempre em frente, considerando que cada dia que renasce na carne é uma oportunidade de conquistar a felicidade que ainda não foi capaz de lograr, seguindo sempre em frente, com coragem, com bom ânimo, percebendo que não tem tempo a perder para reparar as suas faltas. É bem verdade que, por vezes, as circunstâncias ambientais, o cenário familiar, as dificuldades coletivas pelas quais a gente passa nos desestimulam. Mas é aí que entra a figura do Consolador prometido por Jesus. A doutrina espírita nos mostra que nós sempre teremos condição de perseverar se mantivermos aceso o archote da nossa fé. A fé é a confiança naquilo que a gente ainda não tem uma comprovação absoluta, mas que a gente pressente que vai dar certo. A fé em nós mesmos, a fé em Deus, a fé na oportunidade da vida. A fé naqueles que nos precederam e que nos inspiram, como as figuras célebres e ilustres do cristianismo primitivo, que viveram a filosofia moral esposada por Jesus, com dificuldades muito similares ou até muitas vezes maiores do que a que nós precisamos empreender nesse momento, mantendo sempre a coragem e o ânimo mesmo na fase final da sua vida. Tem uma parte da obra Paulo e Estevão, pelo Espírito Emmanuel, eu seria aqui, ficaria com muita dificuldade de dizer qual a parte da obra Paulo e Estevão que eu mais gosto, mas
Aqui eu me lembro, né, por estar estudando por agora, que me causou, assim, uma profunda impressão, é quando Paulo está indo a Roma ter com César, com Nero, para a apreciação de um caso completamente injusto movido pelos judeus, e ele entra no navio do Adriático e eles passam por uma tempestade, uma tormenta em meio a mar aberto, e o navio afunda e o navio se desconstitui em pleno alto mar e todos saem ilesos. Ele e os 275 que estavam com ele. Eles passaram por semanas com uma tempestade fechada, revolvendo os mares com ondas caudalosas, todo mundo passando aquele mal-estar dentro do navio sem conseguir se alimentar. E Paulo persevera com o bom ânimo falando de Jesus, fazendo metáforas da cena do navio com a cena da nossa vida, que na vida a gente também passa por turbulências e precisa da fé acesa para poder perseverar e confiar que amanhã nascerá um novo dia, um dia mais ameno, e que aquelas águas revoltosas se aquietarão. Depois da tempestade, sempre vem a bonança. Então, Paulo é essa figura que já ao fim da vida, no auge dos seus 60 e tantos anos, ele continua com o mesmo bom ânimo do início, a mesma jovialidade, a mesma força, a mesma resolução. Ele já tinha reparado boa parte das suas faltas contraídas naquela mesma existência e ele nos inspira a, não obstante as tormentas da nossa vida, continuar sempre em frente. Então, nessa configuração do espírito imortal, a sua consciência moral é que lhe mostra as imperfeições que ainda possui e, ao mesmo tempo, as possíveis saídas para se melhorar, agindo contrariamente a como tem agido. Com isso, o ser se autorresponsabiliza, percebe, sem tormento íntimo, o que poderia ter feito para ter logrado aquela experiência, aquela tarefa. E mediante a nova oportunidade, não erra mais. Primeiro, porque quer vencer. Segundo, porque já conserva o discernimento e a lucidez para saber o que precisa ser feito. Ou seja, se queremos cultivar generosidade, precisamos começar a dar atenção aos outros e sermos generosos e bons. Abrir a mão em todos os sentidos, principalmente no sentido imaterial de abrir a mão. O desapego talvez seja uma das nossas maiores dificuldades na experiência corpórea, principalmente no contexto da sociedade do século XXI, em que a gente ainda coloca nas coisas do mundo material as nossas fortalezas. Aí vem uma pandemia para nos mostrar pela operação da lei de destruição que a gente não tem esse controle todo que imaginamos, que o nosso controle, na verdade, é muito bem reduzido e muito específico a fatos indispensáveis de interesse imediato da nossa vida, mas que, na verdade, a nossa fortaleza verdadeira está nos bons sentimentos, nesses valores imperecíveis de que o Cristo tanto nos falava. Então, o desapego aos laços afetivos que muitas vezes a gente transforma o nosso carinho em algema para o outro, dizendo que é cuidado, dizendo que é apreço, que é amar demais, quando na verdade há muito egoísmo por trás desse amor. A generosidade, o altruísmo implica abrir a mão e perder para ganhar algo mais importante para o ser espiritual que nós somos. Se quisermos desenvolver então o desapego, nós podemos tentar ceder um pouco mais. Ceder, não ter sempre razão. Ceder a minha ideia não ser sempre a melhor. Ceder o fato de fazer uma coisa extraordinária e nem sempre ser notada ou ser elogiada. E tudo bem. Porque Deus conhece a intimidade dos meus atos, Ele consegue perquirir qual a minha intenção em cada um dos meus gestos, e é este o reconhecimento que eu devo buscar. O reconhecimento da minha consciência moral perante Deus, para que quando eu feche a porta do meu quarto à noite, na hora de dormir,
e repousar a minha cabeça no travesseiro e cumprir aquilo que Santo Agostinho nos adverte na questão 919 de O Livro dos Espíritos, passando em revista as cenas mais relevantes do meu dia, eu consiga me arrepender cada vez menos, consiga acertar cada vez mais, não porque seja perfeita, mas porque esteja atenta, porque não perdi tempo em querer ser ilustre perante os homens, sem qualquer medo de desconsiderar ou ser indiferente aos homens. É como o apóstolo Paulo dizia: se eu ainda quisesse agradar aos homens, eu não seria servo do Cristo. É lógico que nós vamos cultivar a boa convivência, mas isso não significa que eu sempre vou atender aquilo que os outros esperam de mim. O primeiro compromisso que eu tenho é para comigo, para com a minha própria consciência moral, para fazer o bem a mim mesmo e ao outro em primeiro lugar. Para nos tornarmos humildes, é indispensável aprender a reconhecer os nossos erros. Sair daquela falsa ideia e tão perigosa de que nós somos modelos de perfeição porque somos espíritas, que o espírita não se irrita, que o espírita não desanima, que o espírita é sempre aquela pedra robusta ao redor da qual todos têm que se fortalecer. O espírita é humano, o espírito derrama muitas lágrimas, o espírita precisa se sacrificar. Mas o espírita, como todos os outros de outros credos, de outras religiões, é filho de Deus também. E precisa também se perceber como um espírito num processo evolutivo que já venceu muita coisa, mas que ainda entre ele e o Cristo há um abismo imenso para poder superar. Para conservarmos a esperança, nós temos que aprender a lidar com as decepções, que não são poucas. Meus amigos, a morte de uma ilusão, para todos nós, é de um sofrimento pungente. Quando a gente precisa desconstruir a imagem de algo ou de alguém, isso dói profundamente. Reconhecer que nós estivemos errados em relação a um conceito, é doloroso, é um golpe, como diria Freud, ao nosso narcisismo ou ao nosso orgulho e egoísmo. É um golpe profundo. Mas a gente precisa aprender a lidar com essas decepções, com essas frustrações, para conservar a humildade do aprendiz que se coloca como aquele aluno na alfabetização, sedento por conhecimento, que consegue acolher todas as lições que os professores têm a administrar. É através da reencarnação que nós vamos vencendo paulatinamente esse instinto do mal e desenvolvendo o instinto do bem. Então, o arrependimento, mesmo depois da morte, nem sempre é imediato. O espírito que reconhece o mal que fez sofre sempre, mas há aqueles que, infelizmente, se obstinam no mau caminho, malgrados os seus sofrimentos. São esses espíritos endurecidos que a gente conversou no início da nossa fala. Ainda há aqueles que permanecem na indolência e na inação, que não se ocupam com nada de útil, que sofrem também uma dor profunda. Muitas vezes têm o desejo de abreviar seus sofrimentos, mas não dispõem de bastante energia para querer aquilo que poderia aliviá-los. Quantas vezes isso não acontece conosco? Às vezes a gente está às voltas com alguma questão, e aí a gente pede, ora fervorosamente ao nosso anjo de guarda, mentor espiritual, espírito protetor. E aí abre o nosso coração, fala do que a gente gostaria, do que a gente não gostaria que acontecesse, pede um conselho. Abre um livro, seja o Evangelho ou qualquer outro da literatura mediúnica, que apresente mensagens reflexivas, e a mensagem que cai é justamente aquela que a gente sabe que resolverá o nosso problema, mas a gente não quer ouvir naquele momento. Porque naquele momento é que a gente quer não uma solução, a gente quer uma satisfação de um capricho. E aí a gente sofre, se debate, fecha o livro, não consegue dormir, depois volta e entende, passado o tempo, que aquela é a advertência oportuna,
que a gente precisa querer. Então, quando nós nos arrependemos, para que a gente possa se retratar, é preciso um esforço muito grande do espírito para, de fato, superar a sua dor, abrindo mão daquilo que promovia satisfação, mas agora que não o atende mais. Mesmo o arrependimento, sendo o primeiro passo que antecede a expiação e a reparação, é necessário, mas não é por si mesmo suficiente. Porque o espírito que se arrepende no momento, em seguida, pode se deixar arrastar voluntariamente pelo caminho do mal. A gente sabe que não há nenhuma insinuação, mesmo a perversa, que seja irresistível. O único arrastamento irresistível que nós temos é pelo bem. Nós que atraímos esses expedientes com os quais muitas vezes ainda sintonizamos, que nos deixam fixados no mal. Por isso, a prece que nós fazemos também por esses espíritos endurecidos só tem valor, só age em favor dos que verdadeiramente se arrependem. Deus não age por violência, ele usa o tempo. Então, enquanto não chegar o tempo do arrependimento, o espírito precisará estar às voltas com a mestra dor. Não podemos esquecer também que o espírito, depois da morte do corpo, não se transforma de súbito. Quase sempre nós persistimos nos velhos erros, nas nossas falsas opiniões, mantemos os nossos preconceitos, até que queiramos nos esclarecer pela humildade, pelo estudo, pela reflexão e pelo sofrimento. Então, a expiação, ela se cumpre durante a existência corpórea e mesmo depois. Pelas provas às quais o espírito é submetido quando na vida espiritual, pelos sofrimentos morais ligados ao seu estado de inferioridade. Então, a expiação funciona tanto no mundo corporal, nas dificuldades que eu preciso enfrentar, das quais eu não consigo me desvencilhar, que é a diferença para as provas. As provas eu ainda consigo dispensar ou adiar a lição, hoje não, amanhã talvez. A expiação não tenho mais essa possibilidade. E também na vida espiritual, quando a gente precisa experimentar e viver esses sofrimentos morais ligados à infelicidade pelo meu estado ainda de imperfeição moral. O espírito Joana de Ângeles, na obra Plenitude, que é a terceira obra da célebre série psicológica, pela psicografia de Valdo Franco, tem um capítulo, terceiro capítulo, chamado Origens do Sofrimento, em que ela vai elucidar que tanto a aprovação quanto a expiação objetivam não punição, não castigo, mas educação, predispondo as criaturas ao inevitável crescimento íntimo na busca da plenitude que as aguarda. Então ela elucida que a aprovação é a experiência requerida ou proposta antes do renascimento, se apresentando como tendências, aptidões, possibilidades, limites, dores que sejam suportáveis, que facultem uma ampla colheita de resultados educativos. É a lição de casa, depois das instruções fornecidas. As provas, sem esse caráter punitivo, educam de uma forma consciente, estimulando, incitando o ser a aproveitar a ocasião de modo eficiente e mais lucrativo. E as provas podem mudar de curso, serem suavizadas ou agravadas, conforme o desempenho do espírito. Já as expiações é comparativamente como o delinquente que não é mais réu primário, mas reincidente, e que agora é constrangido a permanecer num regime carcerário. Embora essa analogia não seja das melhores, porque dá uma ideia de punição, prisão, né? Mas ela é bastante relevante sob o ponto de vista da comparação do encarceramento
penitenciário com encarceramento expiatório em paresias, limitações orgânicas, limitações mentais, paralisias, patologias congênitas sem possibilidade de cura, certos tipos de loucura, certos tipos de enfermidades degenerativas, ou outras expiações de ordens, por exemplo, sentimental. Joana tem outra obra, Viver e Amar, no capítulo 13, se eu não me engano, tem uma mensagem intitulada Karma de Solidão, que também é um modo de expiação, mas uma expiação afetiva. O ser tenta se consorciar, constituir família, ser feliz afetivamente e não consegue. Muito cuidado com esse termo karma, né? Mas aqui no sentido de uma expiação afetiva, uma necessidade de permanecer em solitude. Ela diz: o que ora te falta, mal barataste, perdeste, porque descuraste quanto tinhas, quando possuías aquilo de que agora tem necessidade. Ou seja, muitas vezes as delinquências do amor, atualizadas para essa reencarnação, a gente vem num regime, numa impossibilidade de repetir os velhos erros. Então eu passo por um período de abstinência para perceber o valor e desejar ardentemente reconstituir-me naquele aspecto numa outra oportunidade. Então, enquanto as provações constituem uma forma de sofrimento reparador que promove, as expiações restauram esse equilíbrio perdido, reconduzem o que delinquiu a uma situação para colocar ele no estágio onde ele se encontrava antes da queda. Consegue perceber? É como se eu quisesse resetar, digamos assim, né? Numa linguagem dos games, zerar o jogo para poder continuar de um modo mais tranquilo, mais aberto a experiências, sem com aquele dano reparado, sem aquele prejuízo. E o mal, ele não é reparado senão pelo bem. E essa reparação não teria nenhum mérito se não atingisse a nós no nosso orgulho ou nos nossos interesses mais egoístas. O que isso quer dizer? Para a lei, é preciso dar para reparar. Eu preciso me colocar como instrumento do alto na economia divina. Então, se antes estive com o recurso e fui como o servo mau e preguiçoso da parábola, que escondia o meu talento no terreno, ou que fiz expedientes completamente inadequados com esse talento, agora venho em regime de carência para ajudar a trabalhar, a multiplicar os talentos que não são meus, que são me oferecidos por empréstimo, para que eu desenvolva essa capacidade de multiplicar, de produzir com aquilo que é do outro, emprestado. Mais tarde, vou ter o meu. Se eu for fiel no pouco do empréstimo, com certeza eu também serei fiel no muito do que efetivamente me for conquistado. Então, quando nós nos privamos na nossa vida de algo que para nós seria motivo de regozijo, de júbilo, isso tem um duplo proveito: o mérito de sacrificar-se e o prazer de ver os felizes que fez por conta do seu gesto de abnegação. E isso tem uma extensão imensa, desde o sacrifício de dispor do meu tempo para atuar numa casa espírita como trabalhadora voluntária, desde o sacrifício de acordar de madrugada para ajudar a distribuição do mingau, desde o sacrifício de não responder uma ofensa de uma boca acostumada a escarnecer, entendendo que ela é enferma e precisa de paciência, tolerância e carinho. Os exemplos variam a miúde, em todas as ordens, sobretudo nas ordens morais. Então, isso significa que nós só devemos lamentar a nós mesmos quando ainda não conhecemos esse prazer de dar,
não do que temos emprestado, mas do que somos, daquilo que já conquistamos, daquilo que é nosso, por isso a gente dá. Nessa condição é que nós somos os bem-aventurados. Naquela linguagem de Jesus no Sermão da Montanha, é que a gente começa a experimentar de que felicidade aquele espírito puro falava, a felicidade possível para as nossas realizações no tempo presente e aquela que nós um dia usufruiremos com base no nosso próprio esforço. Para o espiritismo, ele abole a noção das penas eternas. Nenhuma pena tem duração eterna. Deus não age por capricho, dizem os imortais a Kardec. E tudo no universo está regido por leis que revelam a sua sabedoria e a sua bondade. Mas, se o espírito se devota insistentemente ao mal, se ele nunca se arrepender e nem se melhorar, ele sofrerá muito tempo por sua deliberada escolha. Mas chega uma hora que a lei opera, porque Deus nos criou para o progresso e o progresso funciona a despeito da nossa vontade. É como se fosse uma roda que tem uma força sobrenatural, né? Uma força existencial profunda, que tem uma força criadora que a movimenta e propele tudo à sua melhoria. E, pela nossa vontade, a gente pode tardar ou antecipar esse mesmo progresso. A lei que rege a duração das penas, ela é sempre eminentemente sábia e muito benevolente, porque se ela fosse tão inclemente como em geral nós somos, que muitas vezes faltamos com indulgência, coitados de nós. É justamente por conta da lei sábia e benevolente que a gente, mesmo sem ter méritos construtivos para tanto, por vezes trabalhamos em certas searas necessárias ao nosso aperfeiçoamento, como se fosse um regime de utilizar, né, de ter enquanto possa utilizar. Para que isso? Para estimular ao espírito imortal a duração dos seus esforços, a perseverança no bem. Então, muitas vezes, o nosso tardar, recalcitrando contra os aguilhões, como dizia Emmanuel na obra Paulo Estevão, é que dá essa impressão de eternidade. A duração dos nossos sofrimentos sempre está baseada sobre o tempo necessário ao próprio processo de aperfeiçoamento. Ou seja, toda dor tem a hora certa para acabar. E essa hora de finalização ou conclusão é a hora quando o aprendizado se conclui. Esse estado de sofrimento e de felicidade é proporcional ao grau de depuração do espírito, bem se vê. Quanto mais feliz, ou melhor, quanto mais moralmente progredida, mais feliz. Quanto mais utilizamos o tempo para nos melhorar, mais progredimos, mais os nossos sentimentos se depuram e os nossos sofrimentos também diminuem. O espírito Joana de Ângeles, nessa mesma obra Plenitude que eu citei, num capítulo à frente, capítulo 5, Caminhos para a Cessação dos Sofrimentos, aponta que o amor, a bondade e a compaixão, preconizados por Jesus, são os mecanismos capazes de atenuar as nossas dores. Ou seja, são as ferramentas que estão à nossa disposição, porque depende de nós sermos amorosos, bondosos e compassivos. Não é fácil. Digo por experiência própria. Falta de tentativa não é, mas a persistência, a prática, leva à perfeição. É algo que a gente aprende a fazer fazendo, pela experiência prática. Não conseguindo algumas vezes, mas jamais desistindo de tentar. E aí, meus amigos, já caminhando para as considerações finais,
Tem uma história que eu sempre me marca, né, e eu gosto de lembrar quando a gente fala sobre o amor como solução, quando a gente fala como uma inspiração para a prática das virtudes, para não desistir, mesmo tendo confrontado os erros de outrora, que é a história principal da obra Libertação, pelo espírito André Luiz. Ele havia se tornado o príncipe das trevas. Nos seus gestos de crueldade e perversidade, ele se utilizava da hipnose para alargar os sofrimentos daqueles que eram criminosos. Eles haviam sido pegos pela sua inteligência, que estava inclinada ao mal, mas que no fundo conservava uma dor cristalizada no seu espírito oprimido e inconformado. Nele não havia a maldade deliberada, mas a eclosão de uma revolta doentia, muito infeliz, que lhe torturava mais do que aos outros. Isso ocorria porque o pensamento é uma força vigorosa, comandando os mínimos impulsos da alma, e todas as vezes que nós nos entregamos à reação espiritual, armados de ódio e desarmonia, nós pactuamos com a violência, cuja inteligência está centralizada no mal. Quando a alma se transvia do trilho divino, ela representa o terror que o orgulho ferido e a vaidade egoísta podem ocasionar a um ser. Por isso ele era hoje um sacerdote das sombras. Tinha se tornado um juiz de almas humanas necessitadas de amparo e socorro. E se fazia acompanhar de asseclas, companheiros envenenados mentalmente que se portavam como inimigos de luz. Eu estou falando sobre Gregório. Gregório, como todos nós, conservava na memória espiritual um afeto querido por muito tempo, que considerava sua mãe, Matilde. Emissária da luz divina, Matilde estava diametralmente oposta à condição espiritual de Gregório. Havia evoluído moralmente muito ao longo das centenas de anos que Gregório passou repetindo os velhos erros. E ela buscava ajudá-lo, porque o tinha por um filho muito querido ao coração. Mas precisou esperar todas essas centenas de anos para sua reabilitação, a fim de que ele cansasse de sofrer e de fazer sofrer. No seu apelo maternal, ela recorda as mais doces lembranças, quando eles viviam juntos, fiéis ao Cristo, prometendo trabalhar pela purificação dos santuários de Deus na terra. Mas Gregório havia enterrado todos aqueles ideais preciosos por conta das sensações mundanas. Perdeu-se dos horizontes divinos em prol da extensão do império dos próprios caprichos. Incensou a grandeza dos poderosos do mundo em desfavor dos mais humildes, por supor que o céu, além da morte, nada mais seria do que uma cópia dos tribunais e cortes terrenos. Tremendos desenganos o aguardavam além-túmulo, e no seu despertar desesperado, ao invés do arrependimento e expiação, preferiu ódio e revolta, mas não para sempre. Matilde, depois de múltiplas intercessões, diversas excursões de auxílios, primeiro às vítimas de Gregório, aparecia materializada, serena e humilde, imponente e bela, perante os seus olhos, trajando uma túnica muito alva, oferecendo sua mão para que ele pudesse aceitar, naquele momento, o arrependimento, enfim. Gregório se rende aos seus pés, a contempla em sua beleza suave e sublime. Banhado de lágrimas, porta-se, qual criança, se deixando enternecer pelos braços amorosos da que sempre foi a sua mãe. O que essa história nos mostra? Só o amor
pode transformar a paisagem da Terra e dos outros mundos. Só Ele nos reabilita, nos restaura, nos restitui. Só Ele concede o arrependimento, a expiação, a reparação. Só Ele é capaz de limitar a duração das penas futuras, não mais para a eternidade, mas para o tempo necessário para que a gente possa aprender. Então, muito obrigada a todos e que Jesus nos abençoe.